aí, Shinelândia, bem-vindas a mais um podcast não, Shinecast, né? Que nós estamos aqui preparando para vocês. Eu tô muito feliz com o engajamento de vocês desde o primeiro. Vocês são incríveis, vocês são demais. E hoje eu queria falar exatamente de um tema, de um assunto que surgiu através do primeiro Shinecast que foi apresentado aí para vocês. Como eu falei, é algo novo para mim, é algo totalmente diferente, desafiador. Mas ao mesmo tempo que gera esses desafios, né, eu preciso entender que eu não posso me lançar nas dificuldades dos desafios, e sim ser impelida a avançar, a elevar o nível, como eu falei para vocês no vídeo passado, na reflexão passada, né? E eu estava num dia de Fátima, que é quase todo dia. E eu tava lá em casa, lavando a louça e pensando nessa questão de estar agora nas redes sociais, estar agora no YouTube, estar agora gravando vídeos. E fiquei pensando na realidade dessas pessoas que vivem esse contexto já há um tempo. E eu fiquei, meu Deus, é incrível como a grama do vizinho sempre é mais verde. E aí você pode até pensar, sim, mas do que é que vai falar esse Shinecast hoje? E o Shinecast de hoje vai falar sobre a tal da comparação. Levanta a mão aí, quem é que nunca passou por problemas de comparação? Quem é que nunca se comparou a nada? Tô te ouvindo, viu? Não se esconda. Quem é que nunca teve crises, né? Porque ficou olhando assim, poxa, né? E eu queria conversar com você hoje sobre isso, exatamente porque eu gosto de falar sobre aquilo que eu vivo, né? Aquilo que é a minha realidade. E eu sei que quando Deus me chamou para algo mais profundo em questão de tratar mulheres e moças, de falar mais para esse público, Ele falou para mim sobre eu ser muito mostrar as minhas vulnerabilidades com medida, né? Porque eu também não vou escancarar tudo, mas mostrar as minhas vulnerabilidades para que as minhas vulnerabilidades também tragam cura, porque muitas vezes acontece de nós só queremos mostrar os nossos troféus, as nossas vitórias, aquela velha história de que na rede social ninguém está sofrendo. E hoje eu vim para desmistificar um pouco isso com você, bater esse papo com você nesse Shinecast de hoje, a questão da comparação. Eu falei sobre a grama do vizinho ser mais verde, e você sempre fica falando, essa questão, né? Você sempre se põe naquele lugar. Poxa, você olha e diz, a dele sempre tá ali mais verdinha, a minha nunca te basta a sua, né? Nunca traz essa questão de satisfação. E a comparação, ela é exatamente isso. E eu tava lendo sobre, claro, porque eu sou daquelas que lê tudo, e a comparação, ela é a raiz da insatisfação. A comparação é a raiz da insatisfação, né? Porque geralmente você se torna uma pessoa insatisfeita quando você vai para um lugar de ficar se ponderando. E se fosse interessante se nós fôssemos para o lugar da comparação, onde nós ponderamos, mas na maioria das vezes nos colocamos em um lugar bom, né? Vemos mais as nossas qualidades. Quando, na verdade, quando nós vamos para um contexto de comparação, nós nos depreciamos. E aí, quando nós nos depreciamos, trazemos para nós um olhar negativo, né? Um olhar deturpado de quem realmente nós somos. E a gente se torna o quê? Insatisfeita. Nunca está satisfeita com o nosso corpo, nunca está satisfeito com o nosso psíquico, sempre vai ter faltas, sempre vai ter ausências, e tudo bem nós termos faltas e ausências, né, no quesito de sempre querermos nos tornar pessoas melhores. Mas a questão é que a comparação, ela nunca traz essa ideia de que eu tô com essa ausência, eu tô com essa falta, então eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não, ela te traz a questão de eu tô com essa falta, eu tô com essa ausência, eu tô com essa carência, então eu vou pro fundo do poço. Eu vou enfiar o pé na jaca mesmo. Eu me lembro que eu tive várias crises com relação à comparação. Inclusive, estar fazendo esse Shinecast foi o que me levou a isso. Porque eu comecei a ficar pensando, poxa, mas aquele vídeo daquela pessoa lá, mas você viu? Aquela pessoa que nem é tão íntima dela, ganhou tantas curtidas e
aquele jeito que ela fala é melhor que o meu, a roupa que ela vestiu, o equipamento que aquela equipe teve. Comecei a me colocar num lugar de, vale, o outro sempre tem o melhor, sempre tá fazendo melhor que eu, sempre não sei o quê. Enquanto que eu sei que eu estou dando o meu melhor. Eu sei que eu estou aqui fazendo o meu melhor, mas por eu ter ido para um lugar de comparação, eu me diminuí, me depreciei e não consegui ver qualidades em mim e acabei indo para um lugar negativo, um lugar de, como é que eu posso dizer? Eu me diminuí, entende? Eu me diminuí. E não é sobre falsa modéstia, eu quero que você entenda isso. A comparação não é que você fique querendo se exaltar, sabe? Não tô aqui para falar isso, mas eu tô aqui pra gente tirar um pouco o olhar da comparação e olhar para as nossas qualidades, sabe? Eu acredito que foi o pastor Luiz Hermínio falando que todas as vezes em que nós nos comparamos, nós diminuímos o poder de Deus, porque é como se nós disséssemos para ele, poderia ser melhor, quando na verdade tudo que Deus faz é perfeito. E a gente, quando vai para esse lugar de depreciação, através da comparação, a gente vai para um lugar de só enxergar defeitos. Eu sou uma pessoa, se você não entende, através das câmeras você vai me compreender agora, a minha estatura física. Eu sou uma pessoa de 1,54 m e não peso nem 50 quilos. E durante toda a minha infância, durante toda essa questão do meu crescimento, eu ouvi muito: Cibite baleado, Olivia Palito, só tem canela. Ô, gente, eu tô rindo, mas pensa como isso deturpou a minha imagem, isso me feriu tanto. E quando eu fui crescendo, quando eu fui me tornando uma mocinha, eu quis ir para um lugar de ser a gostosona. Então, eu investi muito numa questão do meu corpo físico, no sentido de que eu tomava tudo que você possa imaginar para ficar grande. Eu usava roupas que chamavam a atenção para o meu corpo e não para mim. Exatamente porque eu ficava me comparando. Poxa, eu ouvi tanto que eu era Cibito baleado, tanto que era Olivia Palito, e eu ficava olhando, mas ela tem mais perna que eu, mas ela tem mais coxa que eu. Só que isso era uma comparação no físico, que foi indo para um lugar muito mais perigoso, que mexeu na minha autoestima, na minha imagem, na minha identidade, porque eu estava querendo me afirmar. Eu não sei o que foi isso. Porque eu estava querendo me afirmar exatamente em quê? No meu corpo. Eu estava querendo me afirmar no meu físico, enquanto que, na verdade, existiam questões muito mais profundas, emocionais, intelectuais, psíquicas e espirituais que precisavam estar recebendo um maior investimento. E eu quero te fazer essa pergunta: quantas vezes o lugar de comparação está te fazendo investir em coisas que não vão te dar resultados profundos e significativos para a sua vida? Eu fiquei tão mal com essa questão do meu corpo que eu só funcionava para ter aparência. Eu queria ser muito bonita, eu queria chamar a atenção, eu queria que as pessoas olhassem para mim e parassem de falar essas coisas. E o diabo, ele vai investir exatamente nas nossas fraquezas, né? E eu fui muito tempo eu fui viciada em mim mesma. Fui viciada em satisfazer, né, as expectativas dos outros e não as minhas. E isso é frustrante. E a comparação, ela faz isso. Preste atenção. A comparação, ela te leva para um lugar de frustração. Porque você vai sempre querer suprir uma expectativa que o outro tenha a seu respeito. Que o outro vai querer que você... né? Que o outro vai ter de você, sabe? E muitas vezes o outro, ele não tá com você direto. E a gente vive numa sociedade em que realmente a aparência tem muito valor, quando na verdade o valor não está na aparência, o verdadeiro valor não está na aparência. Devemos nos cuidar, sim, mas tudo que leva ao extremo é perigoso. E eu fiquei nesse extremo. Gente, pra você ter noção, eu vestia uma calça e por baixo da calça ainda colocava um leg. Era um sofrimento que hoje eu penso assim: Deus, obrigada pela liberdade que o Senhor me deu. Porque enquanto eu estive num lugar de comparação, eu nunca me aceitava com as minhas particularidades, com a minha individualidade. E eu quero que você entenda isso.
Toda comparação rouba de você a sua individualidade. Nós somos indivíduos. Nós não podemos ficar num lugar de, ela é assim, então eu também tenho que ser assim. Não. Você tem a sua individualidade. E na individualidade que você tem, o Senhor deseja te aperfeiçoar, te modelar, te fazer plena, segundo a vontade dele. Você precisa só ser um canal que entende a mensagem, sabe? Certa vez o Senhor me repreendeu porque eu estava num lugar de ficar assim, nossa, vou fazer como ela. Ela é assim, né? É animada e tal. Nossa, olha como ela consegue ser profunda. Eu tô falando ela porque vocês sabem que eu acompanho muitas mulheres, né? E por estar nesse lugar. Então, muitas vezes eu vou acessar esses conteúdos. E quando eu acessava esses conteúdos, eu queria fazer igual, ou então estava meio que inconscientemente já copiou, colou. E o Senhor me repreendeu. Ele falou assim: olha, não chame de inspiração aquilo que não está passando de imitação. Profundo. Profundo, gente. Porque muitas vezes a comparação está levando a gente só para o copiou, colou, para imitação. Quando, na verdade, tem uma autenticidade que o Senhor deseja liberar através das nossas vidas, sabe? Tem uma essência, tem um perfume que exala da gente, que é único, que o Senhor fez especialmente para nós. E toda vez que nós nos comparamos, é algo muito perigoso. Outra situação que mexeu muito com a minha identidade com relação à comparação foi questão assim, eu escrevia e a minha letrinha era muito pequenininha, parecia uma formiguinha, até era chamada de letra de formiga. E eu escutei uma pessoa muito próxima a mim falando: que letra horrível, melhora essa letra. Só que a pessoa não teve tato para falar. E aquilo causou uma impressão tão forte no meu cérebro que eu lembro que quando eu passei a escrever, assim, marcou a história, sabe? Daquele dia pra lá, eu passei a escrever de uma forma assim, meu Deus, tão minuciosa, tão... E hoje eu sou muito melhor na escrita. Obrigada por essa pessoa que uma vez comparou a minha letra com a de outra. Mas não precisava ser assim. E eu também quero te convidar a pensar isso. Quantas vezes nós estamos no lugar de comparação, desse olhar de nós para os outros, mas quantas vezes nós também estamos sentenciando, né, expressões, palavras, frases, diálogos em que estamos causando no outro sentimentos de inferioridade, de baixa autoestima, de depreciação do seu eu. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Si Caetano, acho que é esse nome, que fala: em toda comparação, nós matamos alguém, inclusive a nós mesmos. E essa é uma realidade. Nós precisamos ter um olhar mais atento, um olhar mais perscrutador, um olhar mais cuidadoso com o que nós estamos fazendo com essa beleza, esse presente que o Senhor nos deu, que foi a nossa vida. A comparação, ela é algo muito, muito, muito perigoso. Ela é algo muito doloroso de se viver. E quantas vezes não são nem os outros que falam, né? Somos nós. E eu queria te convidar a sair desse lugar. Sai desse lugar. Gente, eu estive em luta esses últimos dias. Há algumas semanas, eu me peguei de novo voltando para aquele lugar. Ai, você é tão magra. Ai, você é tão baixinha. Outra coisa que a comparação faz, ela não te credibiliza. E eu até brinco dizendo: gente, o meu tamanho, e por eu ser pouquinha, muitas vezes não gera em mim credibilidade, mas eu levo na brincadeira. Mas quantas vezes essa fala tem se tornado realidades nas vidas de muitas mulheres, de muitas moças, de muitas pessoas, porque eu creio que esse canal não vai alcançar só mulheres e moças, também homens vão ouvir isso e vão sair de alguns lugares escuros dos seus corações. Mas é muito sério, essa questão de nós entendermos que a comparação, ela descredibiliza muita coisa na gente, exatamente porque ela nos coloca em um lugar negativo, sabe? A comparação, ela sempre te deixa no menos, ela sempre te deixa em um lugar de negatividade mesmo, porque eu nunca vi alguém falando assim: nossa, olha só aquela mulher que linda, e olhou pro corpo dela e não fez lá o paralelo com o seu. Gente, quantas vezes eu já chorei porque me chamaram de magra? Quantas vezes eu já chorei porque falaram:
Se você fosse um pouquinho mais alto, você chamaria muita atenção. Meus dentes, sem falar nos meus dentes, sabe qual era a comparação? É dente de coelho. E quantas vezes, oh meu Deus, lá vem o choro. Quantas vezes eu não quis gravar coisas, eu não quis postar fotos, eu não quis sorrir, porque eu lembrava de uma pessoa falando dente de coelho, dente da Mônica. E aquilo mexia com a minha imagem. Mas foi um tempo bom. Hoje eu digo que foi um tempo bom porque no Senhor eu entendi que toda dor pode receber um bálsamo de cura. E eu lembro que quando eu queria me afirmar nas minhas roupas, no meu corpo, na questão da minha imagem, eu ia para o secreto e eu falava, Deus, cura quem eu sou em ti. Porque eu não sou o que as pessoas falam. Porque as pessoas falam de superficialidades. Você, Deus, fala de quem eu sou no mais profundo de quem eu sou. Você me conhece no meu íntimo. Você vê todas as minhas imperfeições, as mais mazeladas possíveis. E você ainda diz para mim que eu sou filha amada, que você pensou, que você me gerou, que você me fez a sua imagem e semelhança. Então, Deus, faz eu reagir. Eu tive que reagir, porque eu tive que reagir e foi bom, porque eu não reagi sozinha. Claro que o primeiro passo eu entendi que, poxa, eu preciso fazer por mim. E o segundo passo eu falei, Deus, me ajuda nisso, né? Que a gente precisa entender que as maiores respostas, e as respostas estão nas nossas atitudes, no nosso posicionamento, em como a gente vai reagir. A infância, sim, ela é a estrada pelo qual nós vamos percorrer toda a nossa vida. E geralmente são essas frases negativas, essas frases que nos aconteceram nesse período térreo, acho que é térreo. Agora vem aquelas falhas de memória. Nesse período, né, do começo da nossa história, vem a questão da adolescência, é nesse comecinho. Mas sabe, a gente precisa reagir e não ser vítima daquilo que foi falado para nós. Porque tantas vezes essa pessoa que falou, as pessoas que falaram, elas são vítimas de outras que falaram. E nós precisamos entender, a partir de mim, se começa uma nova história. A partir de mim, não vai ter isso. Eu recebi, mas eu não darei. Eu não sou uma fonte suja, serei uma fonte limpa. Não por causa de mim, mas por causa do Espírito Santo de Deus que habita em mim, já que eu o conheço. E é tão triste porque nós vemos tantas pessoas que hoje têm acesso à palavra de Deus, que hoje têm acesso ao Senhor, Ele está acessível, mas que ainda vivem em cativeiros. Cativeiro da comparação, hoje especificamente eu quero falar com você, o cativeiro da comparação, sai dele, foge dele, escancar essas portas, faz de tudo para quebrar essas correntes, porque a comparação é um lugar negativo. A comparação é um lugar onde Deus não te fez para ficar. Nós fomos criadas para brilhar a identidade do Senhor. Por isso que eu digo mesmo, é uma Shinelândia de Jesus. A gente nasceu para levar a glória de Deus, para revelar a glória do Senhor. Então não deprecie quem você é. Recupere a sua individualidade, recupere as particularidades de quem você tem, de quem você é. Sabe? A comparação te esgota, a comparação te deixa exausta, porque sempre você vai querer funcionar a favor do outro, em favor do outro, querer suprir essa expectativa do outro, como eu falei. Não! E antes de querer suprir expectativas dos outros, passa suprir a você mesma. Eu costumo falar muito, as pessoas estão querendo ser resposta para os outros quando elas não conseguem ser resposta para si mesmas. E isso é triste, gente. Eu não vou conseguir ter fundamento, eu não vou conseguir ter alicerce diante dessas situações. A gente está muito atrelado a dar resposta, sabe, ter um resultado. Eu queria até falar sobre isso também. A comparação te leva para um lugar que você só tem que dar resultado e resultado para o outro. E muitas vezes você nem está refletindo no que você está resultando. Quantas pessoas estão tendo resultados negativos? Acho que essa é a palavra mais repetida nesse Shinecast. Negatividade. Depois de comparação é negatividade. E eu acho que elas poderiam até virar sinônimos. Comparação e negatividade. Porque, nesse sentido, a comparação não é... Eu sempre derrubo esse microfone. A comparação não é algo bom. Não é algo que nos leva a níveis excelentes, sabe? A gente precisa girar essa chave dentro da gente. Girar essa chave dentro de nós. Girar
esse entendimento para que a gente viva realmente a plenitude que o Senhor tem para nós vivermos, únicas, plenas, sabe? É lindo pensar, do meu jeitinho, tem coisas que vão sair de mim do jeitinho que Deus quer, do jeitinho que Ele pensou. Claro que olhando para os outros eu posso me aperfeiçoar, não me diminuir, não me desqualificar, sabe? Muitas pessoas também vivem a comparação porque elas querem ser populares. Elas se comparam e passam a querer resultados iguais aos dos outros, a funcionar que nem os outros, porque querem like, porque querem curtidas, porque querem visualizações, porque querem isso, querem aquilo, mas muitas vezes essa popularidade que vem de um resultado que é fruto de algo que ela está fazendo para suprir expectativas dos outros, não gera felicidade no seu coração. Por quê? Porque ela não é autêntica, porque ela não é quem ela é para ser, quem ela realmente tem aquela formazinha única, sabe? Não é forma única, é forma copiada. E nós não somos cópias, a não ser de Cristo. Mas a gente precisa sair desse lugar, de querer viver em comparação com os outros. A grama do vizinho, ela sempre vai ser mais verde. Enquanto a gente não entender que existe uma satisfação e um contentamento que o céu gera dentro de nós. Quando eu estava pensando sobre falar com isso com vocês, eu quis realmente mostrar como foi ruim estar nesse lugar. Eu estou agora lidando com o público, eu estou agora na internet. São comentários, são críticas, são várias coisas. E eu fiquei pensando, Deus, me ajuda, Senhor, para que eu não vá para um lugar onde eu deixe de ser quem eu sou, porque alguém está falando de mim. Ajuda-me, Deus, a ter o filtro nos meus olhos, o filtro do céu nos meus olhos, para que eu ande na medida que o Senhor quer e não à medida dos padrões dessa terra, porque é muito perigoso, muito perigoso. Nós somos provados pelos elogios que recebemos, somos provados pelo aquilo que falam a nosso respeito. As críticas muitas vezes nos movem, ao invés de nós tornarmos elas construtivas, nós tornamos elas, sabe, pedras de tropeço, a gente torna tudo, menos algo para nos tornar pessoas melhores. E muitas vezes esse lugar de comparação nos leva a um lugar de indignidade, porque nós ficamos tão depreciados com o nosso eu que não conseguimos enxergar a beleza de quem somos. Todos os dias nós precisamos melhorar um pouco, todos os dias nós precisamos nos aperfeiçoar. Todos os dias eu olho para mim e digo, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, preciso ser menos linguaruda, chata, exigente, várias outras coisas, perfeccionista. Ai, meu Deus, me ajuda. Eu preciso, mas eu também não preciso estar num lugar onde eu fico sempre me comparando, achando que a beleza está no outro e nunca está em mim. E não digo só beleza física, mas a beleza intelectual mesmo. Então eu queria te dizer que, sim, é uma droga, comparação, é uma droga nesse sentido. E eu já fui, sim, muito viciada nela. Foi muito difícil lidar com esse meu vício. Ainda é muito difícil, exatamente porque as críticas, os comentários, os elogios, sempre foi desde pequena, muito forte pra mim. Eu guardo coisas que eu tinha 3 anos de idade, gente. Então, eu tô sendo bem vulnerável aqui pra vocês. Não é fácil lutar contra esse vício, mas com o Senhor nós podemos. Com o Senhor, Ele nos dá, assim, uma capacitação, uma força. É a graça que nos sustenta para vencermos. Quando eu estive nesse lugar, e eu estive nesse lugar e eu nem precisei falar muito, o Espírito Santo já foi logo me corrigindo. Com essa frase, não fui eu, somente eu que pensei, eu sei que veio dele porque ele me fez refletir. Para, sai desse lugar porque você já esteve nesse lugar e você sabe que esse lugar não é bom. Então, eu te convido a sair desse lugar de comparação, eu te convido a sair desse lugar de depreciação, eu te convido a olhar a beleza que existe em você, a olhar as suas particularidades, a sua individualidade e dizer, tem beleza em mim. Eu só preciso melhorar. Eu só preciso aperfeiçoar. E eu tenho certeza que com esse olhar do céu, com esse entendimento do céu, o Senhor vai te tratar e você vai receber uma autoajuda de verdade. E o seu olhar para você mesma, para com o outro, vai melhorar. Eu sou magrinha, eu sou pouquinha, sou pequenininha, eu tenho um dentinho mesmo grande,
Mas é lindo pensar que eu sou única. O Senhor, Ele pensou em mim. De forma extraordinária eu fui feita. Então eu não preciso me depreciar. Eu só preciso, através da minha vida, glorificar o nome do Senhor com a beleza que Ele depositou em mim. Tudo é para a glória de Deus, inclusive quem eu sou. Se é para diminuir, que eu diminua em um lugar onde Ele cresça, sabe? Eu quero te convidar a isso. Se você quiser diminuir, diminui lá no secreto, que o Senhor vai acrescentar a sua identidade nele. E é isso, meu povo, mais um ShineCast. Eu acredito que nós estamos em 26 minutos, eu não sei, gente, poucos minutos. Eu espero que seja uma reflexão profunda aí, para você ficar ouvindo durante seu dia, várias vezes, por favor, né? Escute várias vezes. Eu fico me vendo, gente, pra me autoanalisar, é muito importante. E eu fiquei pensando, nossa, tem coisas profundas que eu falo que eu mesma preciso absorver. Então, passe a se autoanalisar também. Se você esteve nesse lugar de comparação, vai para um lugar de autoanálise e vê o porquê de você ter se comparado. Quais palavras negativas geraram tanta deturpação na tua imagem, na tua identidade, sabe? Quais foram essas pessoas? Você já perdoou essas pessoas? Você tem sido uma pessoa que deprecia pessoas? Então, gera isso no seu coração, vai pro secreto, pede pro Senhor te tratar, pede pro Senhor te curar, e eu creio que uma Shinelândia posicionada, levantada e que foge desse lugar vai ser despertada para viver a verdadeira beleza, o verdadeiro shine que o Senhor tem para nós, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa um sininho, me segue lá no Instagram, @AnaKeuline, que lá também eu passo muitas informações. E é isso, um cheiro e até o próximo vídeo.